Shabbat Shalom, meu nome é o Rabino Marcelo Miranda Guimarães, fui ordenado pelo Netivia Bible Instructions Ministry de Jerusalém, Israel, e aqui estou para ministrar mais uma paraxá. E eu pediria, por favor, que se coloquem na tela a nossa paraxá. Estamos agora adentrando primeiro sábado no estudo do livro de Devarim. A palavra Devarim quer dizer palavras e não Deuteronômio. Deuteronômio é uma palavra que significa Deutonomos, segunda lei, que é uma repetição da Torá, o livro chamado Deuteronômio, mas na verdade ele se chama em hebraico Devarim, palavras que se repetem, não é? Então nós vamos nessa manhã iniciar o estudo do livro de Números. Mas antes, porém, de eu dar início, eu quero anunciar que talvez hoje, preste atenção, talvez hoje seja a minha ministração mais importante desde que eu fundei o Ministério Ensinante Sião há 29 anos atrás. Talvez seja a mais importante. Se não for a mais importante, com certeza é a que mais resume a nossa visão. Então, se você quer conhecer a visão do Ensinante Sião, não desligue. Clique aí, inscreva no nosso canal e divulgue, comente essa palavra. Essa palavra está sendo ministrada num contexto do sábado passado, do sábado atrasado, quando nós falamos aqui que nós vemos a igreja do Senhor entrando numa nova fase, que é a fase comparando com as festas das trombetas. Cremos que Pentecostes passou, não que ele acabou. Pentecostes continua em nós, mas eu vejo a igreja mundial entrando, os seguidores de Yeshua, claro, entrando numa nova fase, essa fase das trombetas, a fase que vai provavelmente ver a vinda do Senhor Yeshua. Veremos os dias vindouros. Nós sabemos que nós estamos no início das dores, estamos caminhando. Cada dia que se passa, a gente vai analisando o cenário profético, vai analisando os cumprimentos registrados na palavra em relação a Israel. Israel ainda é o relógio de Deus, querendo ou não querendo a mídia, querendo ou não querendo o mundo, a igreja caminha com Israel. E agora, Deus só tem uma família, gentios e judeus. Olha aqui o peixinho, por favor, dê um close aqui. Gentios e judeus em Cristo, uma só família. E aí é a redenção, não é? Não tem menor sentido Hashem, Deus, arrebatar sua igreja para Yeshua e deixar aqui os cristãos, não é? E os gentios, e deixar aqui na terra os judeus para enfrentar a grande tribulação. Não, nós estaremos juntos, inclusive na grande tribulação também. Bom, então, sem mais delongas, o nosso subtítulo vai ser Restauração Já, a cura da igreja. Mas eu quero dizer o que eu chamo de igreja. Igreja aqui não quer dizer os tijolos, o prédio. Igreja é o corpo do Mashiach, também conhecido como corpo de Cristo, e nós somos membros individualmente desse corpo. Eu não estou falando cura das denominações, eu estou falando cura desse corpo. Seguidor de Yeshua é chamada a igreja vitoriosa, é aquela que está lá registrado em Apocalipse capítulo 2, capítulo 3, aos que vencerem. Estes serão colocados como colunas do santuário do nosso Deus. Aos que vencerem, seu nome não será riscado do livro da vida. Sinal que pode ser riscado, não é verdade? Aos que vencerem, reinarão comigo. Então, aos vencedores. Eu não creio numa igreja vitoriosa 100%. Quem dera. Eu oro para que seja. Mas, lá em Lucas, está registrada uma frase que eu tenho muito temor. Lucas diz, pelo Espírito de Hashem, ó meu pequeno rebanho. Queremos um rebanho o maior possível do mundo, queremos alcançar as nações, não é? Mas sabemos que muitos daqueles que são chamados,
infelizmente, não são os escolhidos para estar nessa vitória. Não que dependa de Hashem. Hashem quer incluir a todos, mas nós, homens, carnais, com o nosso estilo protestante, de dizer, não concordo, não aceito, não é assim na minha denominação, é assim, etc, 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 acaba que o Espírito está soprando e nem todos receberão. Mas eu creio que vocês que estão aqui nos seguindo vão receber. E eu quero dizer uma coisa que me chocou muito, mas muito, muito mesmo. Essa semana eu vi numa revista, um site, uma mensagem na internet, nas mídias sociais, que no Brasil existem 15 milhões de crentes que estão deixando as suas igrejas. E lá dizia essa reportagem que eles não estão apostatando da fé, não. Eles estão deixando a instituição, denominação religiosa, igreja. E lá fala os motivos. E um dos motivos é que as igrejas estão ficando para trás. E o Espírito Santo falando em nossos corações, e os líderes não estão acompanhando o soprar do Espírito, estão preocupados com muita prosperidade, preocupados com outras coisas, não é? Com as suas posses, estabelecer os seus próprios, desculpa aqui a palavra, seus próprios vaticanos isolados, suas denominações, suas convenções, em outras palavras, o império. E muitas vezes o crente está com fome, está com sede, está querendo receber o poder, porque o reino é palavra de poder. E esse poder é conhecimento com poder, é que nos faz a nossa fé se consolidar, gerando uma esperança. E essa esperança gera sonhos, e esses sonhos geram esperanças que vão solidificando e estabelecendo os seus propósitos. Bom, então, Deuteronômio. Vamos começar, Mishneh Torah. O que é isso, Mishneh Torah? Nós vamos falar da Mishneh Torah, que é a repetição da lei. Então, Deuteronômio vai repetir. Agora, você pode perguntar comigo, mas por que Hashem precisa repetir a sua palavra? Sabe por quê? Porque nós esquecemos. Gente, nós esquecemos. Quantas pregações boas vocês já ouviram? Quantas palavras de poder vocês receberam, mas a gente esquece, é ou não é? A gente esquece. Então, como a analogia que eu faço, assim como o povo hebreu estava lá naquela época, saindo do Egito, atravessando o deserto, frente a adentrar na terra de Canaã, derrotar os inimigos, tomar posse da terra prometida, assim também a igreja, essa igreja aí, corpo dos vencedores, está também sendo preparada para adentrar, para entrar e estabelecer o reino vindouro. Bom, então nós podemos ver, eu vou resumir, isso é coisa do Marcelo, eu vou resumir em 4 palavras o livro de Deuteronômio, esse livro que nós estamos começando a estudar agora. Primeiro, recapitular, não é? É importante recapitular. Mas nesse livro, além da recapitulação, você vai ver que ele mostra uma palavra lutar, porque o reino de Canaã seria conquistado não só pela intervenção divina, lembra das muralhas de Jericó? Então, não só pela intervenção divina, lembram que 70 sacerdotes deram 7 voltas em volta da muralha, né, de Jericó. E que aconteceu? Quando eles tocavam o chofar, não é? Os 70 sacerdotes, na última volta, houve uma intervenção divina. Por isso que eu digo, o chofar é importante. E o chofar foi algo. O chofar significa esse toque do som do chifre de carneiro, ou de antílope. Ele, na Bíblia, tem uma séria ligação, uma completa ligação com uma intervenção divina. Ou seja, até aqui eu fiz, mas agora eu dependo de ti. E nós estamos caminhando para isso. Israel sendo cercado pelos seus 22 vizinhos, as nações agora estão aprovando essa semana uma coligação para uma aprovação da criação do Estado palestino. Eu, pessoalmente, Marcelo, pessoalmente, como cidadão, eu vejo o povo palestino com muito carinho, com muito amor, mas também vejo que as nações não estão entendendo o que está acontecendo no mundo espiritual. Eles vão ver simplesmente o aspecto que a mídia mostra,
que não quer dizer que é mentira, muitas vezes são fake, mas a maioria das vezes não são, vai vendo o quê? Um massacre. Eles veem ali pessoas passando fome, e ali vai formando um conceito, então temos que destruir Israel. Mas essa paz, eu posso afirmar, que esses inimigos de Israel não querem a paz. Eles querem uma coisa só, que está na sua Constituição, que é destruição completa do Estado de Israel. Então, a gente que está ali convivendo, vendo, recebendo notícias fora dos jornais, das mídias, a gente começa a entender que há uma causa espiritual. Essa semana passou na televisão cenas de soldados com as metralhadoras alcançando no campo do inimigo, do Hamas, e esses soldados cantando salmos. Quer dizer, então, há algo ali, há algo que Israel, porque, na verdade, sabemos, Apocalipse 10, que está registrado que Satanás sabe que pouco tempo lhe resta. Então, nós estamos vendo esse mundo borbulhando, o mundo em guerras, não é? São 40 conflitos atuais hoje. Você só conhece Israel, Ucrânia, mas, né, Afeganistão, Sudão, mas são 40 pontos de guerra nesse globo terrestre. Então, o mundo está fervilhando, está borbulhando ódio, intolerância, guerras. Sabe o que é isso? Isso trará, com certeza, uma intervenção divina, porque Deus ama o globo. Então, lutar para dizer que não existe conquista sem lutas, e assim é com a nossa vida espiritual, emocional, nós estamos lutando. E sermos resilientes contra as heresias. Eu vou mostrar aqui agora, com muita humildade da minha parte, não é? Eu agradeço ao Hashem, porque ele me deu um passado onde eu pude experimentar algumas religiões. Lembram vocês que eu sou filho de pais seculares, né? Não eram religiosos. Então, eu tive um percurso na minha vida profissional de busca até encontrar o Senhor Yeshua. Mas isso eu vejo que Hashem permitiu para que eu aprendesse um pouquinho da cultura de outros povos, né? Então, é vencer para tomar a herança, não é? E conhecer a herança e tomar posse. E nessa palavra hebraica, isso já estou repetindo, porque a Deuteronômio é repetição. Gente, a coisa mais simples para mim, que muitas coisas os líderes religiosos não entendem. Uma coisa é a nahalá, é a herança de direito, testamentária, de inventário. Não é? Então, se nosso pai morreu, eu, como filho dele, tenho direito à herança. Isso é nahalá, direito de herança. Agora, pelo fato de você ter o direito de herança, um testamento nas mãos, não quer dizer que você tomou posse. Então, a posse é a morechá, é outra palavra. Então, somos herdeiros dos céus, temos herança, sim, mas nós já tomamos posse. Não é? E muitos irão perecer. Olha, eu não gosto de falar muito isso, porque muitos vão me ver um pouco pessimista. Mas eu sei que ser resiliente é uma qualidade para poucas pessoas. A maioria desistem. Não é? E as heresias estão aumentando, inclusive no judaísmo messiânico. O judaísmo messiânico está virando heresia. Heresia. Já tem congregações judaico-messiânicas já no caminho de heresia. Então, estamos falando coisas que se aplicam a nós. E aí, esse morechá, esse tomar posse é estabelecer, não é? Então, se o meu pai me deixou um cheque de 100 mil reais, e eu tenho esse cheque no bolso como herança dele, eu tenho 100 mil reais, sim ou não? Sim. Mas eu tomei posse dos 100 mil reais? Não. Enquanto esse cheque estiver no bolso e eu não ir ao banco para descontá-lo e fazer daquele montante realizar trabalho e bens, eu não tomei posse. Então, essa posse chama morechá. Tá bom? E aí, para que eu vou tomar posse? Para eu usufruir. Então, o que eu quero dizer? Que nós estamos caminhando para o reino vindouro, nós vamos lutar, haverá momentos difíceis. Atenção, momentos difíceis para o seguidor de Yeshua. Está certo?
Eu estou vendo a liderança de Israel falando uma coisa essa semana que me chamou muita atenção. Eles não são seguidores de Yeshua, mas falaram: olha, cristãos, vocês são nossos amigos. Eu dependo de vocês, eu preciso de vocês. Israel dizendo isso. O Jesus nasceu aqui perto de nós, em Belém. Falou isso. Não sei se alguém assistiu na televisão. Ele nasceu aqui. Olha, nós sabemos. Ele foi chamado de rabi por vocês, de rabino. Olha só. E o que ele está querendo dizer? Ele está passando uma mensagem. Se estão perseguindo Israel hoje, amanhã vão perseguir os cristãos. Isso já está acontecendo. Então, essa luta de Israel e a igreja, não é? Essa luta lembra a família de Deus, Efésios 2,19, judeus e gentios em Cristo. Não é? Então, isso é importante a gente ter na cabeça para que vamos agora tomar posse. Então, eu vou começar agora a resumir toda a ministração de hoje em Atos 3,19, que é o tempo da restauração. E esse tempo da restauração, está lá em Atos 3, é de restaurar todas as coisas. E por que eu preciso restaurar? Vou fazer um gráfico e você vai entender o gráfico. Diga, eu vou entender. É fácil, diga, é fácil. Eu não tenho medo de matemática, eu não tenho medo de gráfico, não é? É fácil, é muito fácil. Então vamos lá devagarzinho. Vou traçar um eixo vertical, tá certo? Um eixo vertical, como se fosse um gráfico. E esse gráfico tem um zero, né? E eu vou começar, eu vou chamar esse eixo vertical da verdade. A verdade é a Bíblia, as Sagradas Escrituras. As Sagradas Escrituras são o meu padrão de fé, né? De fé e também de vida. É o meu padrão de vida. Então, o que aconteceu? Adão foi criado, ou vocês creem que vocês são resultado de um macaco evoluído? Eu sou descendente de um Adão caído, mas fui criado à imagem e semelhança do Criador. Mas Adão proclamou a independência do planeta Terra, que foi organizado para ter vida, para ter aqui os animais, a natureza, fantasticamente. Eu costumo dizer, não é que nós moramos na suíte presidencial do universo, tá certo? Aí só existe poeiras cósmicas, planetas secos, estéreos, sem água, mas nós temos tudo, tudo é vida. Desde uma bactéria, uma planta, tudo produzindo, tudo respirando, tudo oxigenando, tudo é vida, não é? E o homem está aqui, não existe homem fora desse globo terrestre, não é? Estão brigando, mas não entendem o Criador, não é? Se Deus existe, existe o universo. Se existe o universo, Deus existe. Não tem como. O homem não explica nada. Nada. As equações matemáticas são simples para explicar a Big Bang, mas que não explica nada. E se explica de lá para cá, como veio a matéria primitiva? Ninguém sabe. Então, se admitimos o universo, admitimos Deus. E aí o que acontece? Veio Adão proclama a independência desse sistema, né, de dependência de Hashem, do Espírito Santo de Deus, que pairava sobre a superfície das águas. Depois vem 7. Se você contar 9 gerações, vai vir uma pessoa aí. Sabe quem é? Depois de 7? Não sabe, não? Enoque. Não é? Vem Enoque. Depois de Enoque, conta mais 9, vem Tera, Abraão. Agora você vai contar 14 gerações de Abraão, vem Davi. Mais 14 gerações, vem Yeshua. Está tudo programado. E nós vamos colocar isso nesse gráfico aqui. Então, quando foi no ano 33, veio Yeshua, marcador de era. A redenção. Agora, na sua primeira vinda, como Ben Yosef, como filho do homem, não é? Divinamente, participante da criação, ele vem para redimir a nossa alma, o nosso coração, veio trazer o pecado, veio apagar a consequência do pecado de Adão, tá certo? E agora, após Yeshua, deixou aqui os seus apóstolos, a igreja apostólica, e falou, eu volto. O que ele disse? Essa frase aqui, ó. Baruch Rabá, Beshem Adonai.
bendito aquele que vem em nome do Senhor, e eu voltarei para tomar esse segundo cálice. Lembra o primeiro que instituiu a Páscoa? Ele falou, eu voltarei. Então, esse reino da volta é que nós aguardamos. E agora sim ele virá como rei. Os judeus, olhando para Yeshua, falaram, um pobre coitado que morreu na cruz, não pode ser nosso Messias. Mas ele virá como rei. Ele veio como cordeiro. Ele veio como sacerdote, mas ele virá agora como rei. E a Bíblia fala lá em Ezequiel que ele é o rei dos reis. E virá em glória. E virá com a sua igreja para reinar com ele. Bom, então veio Yeshua, e aí a igreja apostólica estava indo muito bem, com lutas, a gente vê em Atos dos Apóstolos, muitas lutas, mas indo bem. O evangelho sendo pregado de casa em casa e crescendo, e havia prosperidade entre eles, diz a palavra. Mas aí vem o quê? Começa a acontecer as teses. Eu vou citar Justino, o Papa Justino, o Bispo Justino, com Tertuliano. Justino fala assim, não, Israel é raça ruim que matou Jesus, não temos nada a ver com esse povo, vamos separar de Israel. Aí Tertuliano, que era um dos pais da igreja cristã, falou, não. As escrituras falam que Israel, é que Deus não rejeitou Israel, que Deus tem promessas para Israel, e ficaram brigando, tese com antítese, tese com antítese, tese com antítese. O que aconteceu? Concílio de Nicéia em 313, fizeram uma síntese. É sempre assim. O erro, o desvio da igreja não é assim. Eu não acredito, exceto aí aquele sujeito maligno, Marcião, e Crisóstomo. Tirando esses dois que tiveram má intenção com Israel, eu não vejo assim um sujeito mau, não. Ele vai fazendo, discute, faz mesa redonda e depois faz uma síntese. Só que essa síntese pode não estar no eixo da verdade. E assim aconteceu com o Concílio de Nicéia. Porque eu sei que ali formou um ângulo, estão vendo um ângulo teta aqui? Estão vendo um ângulo teta, uma letra grega, fazendo um ângulo de desvio? Desviou. E qual foi esse desvio do Concílio de Nicéia? Israel, tá certo? Separaram de Israel, o que mais? Separaram da língua, certo? Tiraram o hebraico, tiraram o Antigo Testamento, tirou ou não tirou? Tirou. O que mais? Isso não foi só no Concílio de Nicéia, não. Começou lá. Depois, tiraram o Antigo Testamento, tiraram a língua, colocaram a graça anulando a lei. Foi ou não foi? Não é? E aí é chamado dispensação da graça e dispensação. Dispensação quer dizer fase. Não, a lei não é fase. A lei divina é eterna. O que Deus escreveu, ele não ficou velho para chamar de Velho Testamento. A palavra Velho Testamento é antissemita, porque Deus não fica velho. A palavra dele, da primeira linha de Bereshit, Barach Elohim et Hashamayim, no princípio Deus criou os céus e a terra, isso é verdade até hoje, isso não ficou velho. Não é? Depois, eles mudaram os mandamentos, mudaram o dia do Senhor, mudaram as festas, aí veio um concílio de Antioquia que aboliu as festas, aboliu o Shabat, aboliu a Páscoa, aboliu o Pentecostes, aboliu todas as festas bíblicas. Depois, no concílio, mais tarde, eles introduziram os intermediadores da salvação, destacando uma mulher que eu admiro muito, as qualidades e virtudes dela, Maria. Eu sei que é a mãe do nosso Senhor, mas eu sei que ela não é minha mediadora. E sei também que os santos não são mediadores da minha salvação. Então, introduzir essas doutrinas. Eles introduziram o controle absoluto através dos conceitos de diácono, de presbíteros. Eles mudaram a ceia do Senhor, eles mudaram o batismo do Senhor. O que eles estão fazendo? Estão desviando do eixo padrão. Quem está entendendo o eixo? É fácil, diga, é fácil. Não é? Depois, o que eles fizeram? Eles perseguiram os judeus, está aí hoje, o dia 9 de Av, perseguiram, mataram, destruíram o templo, expulsaram, pegaram o nome de Jerusalém, que quer dizer Jerusalém, que quer dizer Jerusalém, cidade do Deus da paz, e chamaram de Hélia Capitolina, capital do Deus Sol. Vocês estão entendendo como é que vai desviando?
Deus, cidade do Deus da paz. Não, não vai chamar isso, vai chamar Héria Capitolina, capital do sol. E o povo israelita não vai chamar israelita, vai chamar terra dos filisteus, daí o nome Palestina. E quantas Bíblias como a nossa tem a palavra Palestina, uma palavra que não é bíblica? Estão entendendo? Coisas de Roma foram consolidando esse desvio. Não é? E aí apareceram, destruíram o templo. Olha, lá na época do imperador Adriano, esse foi Tito, né, que queimou o templo, expulsou os judeus para a diáspora. Depois veio, no ano 130, o imperador Adriano. E Adriano, esse que disse, não chamará mais de Israel esse local. O local será terra dos filisteus. Mas os filisteus já tinham estado lá, eram inimigos de Israel, foram vencidos, foram acabados. Adriano ressuscita o termo filisteus, né? E daí a palavra, o PH é o F, né? Para FP em árabe é o mesmo som, e aí de filisteus, palisteus, ficou Palestina, e hoje estão aí vendo, 2000 anos depois, não é? O termo Palestina, e sempre oposição a Israel pelo seu imperador Adriano. Não é? Nós temos que entender essas coisas. E aí, para encerrar, né? Encerrar só a sequência. Os dogmas, ao invés de pregar o reino, começaram a pregar o céu. Aí entrou o confessionário de pecado, eu não vou falar dessas doutrinas, tá? Bom, então o que aconteceu? O que aconteceu? Vocês estão doidos para ver o final da história. Aí veio a reforma com Lutero. Lutero faz a reforma. Lutero, a caminho de Roma para pagar uma penitência por seus pecados, veio na cabeça dele aquela frase do profeta que diz, o justo, é o Abacuque, né? O justo viverá pela fé. Aí Lutero falou, peraí, então eu estou fazendo tudo errado, eu estou pagando para perdoar os meus pecados, e no caminho de Roma ele se protesta, e acaba que ele foi expulso do sistema cristão de Roma, e foi, então, considerado excomungado, e aí nasceu o luteranismo, que é a reforma, né? A reforma protestante. Depois, contemporâneo a Lutero, foi Calvino, João Calvino, ali, né? Que fez, então, o pai do calvinismo, hoje das igrejas evangélicas históricas, né? Os calvinistas. E aí, isso foi a reforma. Mas em 1947, foi criado o quê? O Estado de Israel, homologado em 14 de maio de 1948. E aí eu vejo que alguma coisa aconteceu no mundo. Não é? Israel volta para a mão. O Lucas fala por 2 dias. Um dia, 1000 anos, segundo Pedro. Então, por 2000 anos, Israel não pisaria na sua terra. Mas, ao chegar no final de 2 dias, Israel seria tomado pelos judeus. Isso acontece em 1947. Então, o sionismo começa em 1897 com Theodor Herzl. E aí, esse sionista, Theodor Herzl, lá da Suíça, ele consegue falar, temos que voltar para Israel, temos uma terra, temos uma herança, temos algo bíblico que fala que a nossa terra de nossos pais, voltemos para ela. E sabe o que ele fez? A primeira coisa que ele fez, se vamos ter que ter um Estado de Israel, temos que ter dinheiro para comprar as casas, para poder estabelecer o judeu. E assim ele fez. E quando, em 1947, na decisão da ONU de Graça Aranha, que foi um brasileiro, que era presidente da comissão da ONU, bateu o martelo e foi criado o Estado de Israel, que havia dado empate. E quando dava empate, o presidente da comissão decidia voto Minerva. Bom, tem uma história aí que... Sabe quem é que deu empate? Um russo. Um russo empatou, e aí Graça Aranha teve que bater a mão, criando o Estado de Israel. Depois, em 67, Jerusalém volta para a mão dos judeus. A Guerra dos 6 Dias. Eu creio que a igreja foi balançada. O planeta Terra, quando viu Jerusalém voltando para a mão dos judeus, o mundo se curvou. O mundo espiritual, né? Satanás falou, puxa vida, achei que era Palestina, o danado está criando lá Jerusalém, tomando a terra do templo, o templo que foi destruído, o templo que será reconstruído para a volta do Mashiach. Vocês estão entendendo?
Vocês estão entendendo? Bom, muito bem. E aí, o que aconteceu? Em 1987, você vai falar, o que aconteceu? Eu me converti. Mas não foi por causa do Marcelo, não. Em 1987, essa década de 87, foi o ano incrível que os televangelistas do mundo começaram a pregar esse evangelho e sacudir a igreja, essa igreja histórica, morna, parada, eles começam a sacudir, e eu me lembro, vou citar um deles, né? Né? Aí teve o Billy Graham, teve como é que chama? O Jim Swaggart, né? E ele pulava e sacudia, e o Espírito Santo começou a descer sobre a igreja e renovar a igreja através de dons de poder, de cura. Reinhard Bonke, esse alemão eu conheci pessoalmente, ele balançava esse planeta com o Espírito. Foi em 1987. Então houve aí uma visitação da história da igreja. E aí o que acontece? Quando Israel é criado, a setinha do desvio começa a querer voltar, começa a voltar para a verdade, que é o eixo principal. Estão entendendo? E aí, olha, assim foi em 47. E sabe o que foi em 97? Sabe? Fundamos o Ensinando de Sião. Pô, esse Marcelo é muito prepotente, né? É muito prepotente. Ô, cara prepotente. Mas em 97, o que aconteceu em 97? Na minha opinião, em 97... Bom, eu não estou falando de 67, foram criadas as renovações carismáticas, né? O Concílio Vaticano II foi consolidado em 67, não é? Foi criado antes, 63, 64, mas consolidou em 67, não é? As denominações pentecostais, as histórias começaram a ser renovadas, as convenções nacionais de várias igrejas, não é? E aí, um fenômeno. Em 97, eu estou vendo que está acontecendo um fenômeno, sabe qual é? Queremos voltar para a verdade, queremos voltar para a palavra de Deus. E aí veio, né, a época do avivamento, do poder da restauração. Eu creio, sem falsa modéstia, fui chamado para isso. Entreguei minha vida por essa causa. Não que eu sou certo, o resto errado, mas contribuir um pouquinho para essa igreja forma e entrar na restauração. E quando foi 2007, aí aparece a época do chofar, não é? 97, então começa... Vocês viram que todo mundo tocava chofar? Até 2007, toda igreja começou a tocar. Foi essa época do chofar. Então eu acho que 97 para frente, nós estamos vivendo uma nova onda da igreja. Ainda ela não percebeu. Muitos já perceberam que nós estamos numa segunda época, numa nova época, numa nova época, que seria a época das trombetas, onde vamos consolidar a verdade. E aí você vai falar, mas o que tem a ver restauração e reforma? Olha, é muito simples, eu vou dar um exemplo bem infantil, você vai entender. Se eu tenho um quadro de pintura, de um pintor famoso, pode pegar o Francisco Goya, por exemplo, né, que pintou sobre a Inquisição, está lá no nosso museu. Se ele fica estragado, velho, não é? Ele vai perder as cores. Aí eu tenho duas alternativas. Ou eu reformo o quadro, ou eu restauro o quadro. Qual que é a diferença? Restaurar não é consertar. Reforma é mais conserto. Restauração é fazer exatamente igual o original. Então eu vou pegar aquele quadro do Francisco Goya e vou perguntar: qual tipo de tinta ele usou? Ah, usou essa. Então eu vou usar aquela cor, aquela tinta. Qual a cor ele usou? Eu vou usar a mesma cor. Entendeu? Então restaurar é voltar à origem. Então por isso que eu falo que a igreja não tem que ir para a frente, a igreja tem que ir para trás, aonde desviou, aonde saiu, e reparar. Entendeu Atos 3? Então, quando Yeshua volta, Atos 3, quando houver a restauração de todas as coisas. Amém? Amém? Ah, mas a minha igreja é certa, eu sei, não estou falando que ela é errada, mas ela vai ter que voltar para essa visão da restauração. E aí o cristianismo dos homens foi se distanciando da Torá, dos profetas, dos apóstolos, e aí ao longo da história, o homem foram criando teses, antíteses e sínteses. Agora é a hora
Diga, agora é hora de tirar o verniz. Eu vou tirar o verniz da igreja. E quando tiro o verniz, ela vai se transparecer, ela vai ser restaurada como os apóstolos deixaram aqui. E os apóstolos deixaram baseado nos profetas e em Yeshua, que é a pedra angular. Tá certo? Muito bem. Vocês estão entendendo tudo, né? Então, agora, vem uma interrogação. A igreja que está me ouvindo, você que está ouvindo essa palavra, pode virar e até escrever. Tem uns que escrevem para me agredir, né? Eu já estou acostumado com isso. Pode escrever. Isso é balela. Bom, é interrogação. Se você quer retardar a vinda de Yeshua, não creia nessa palavra. Não divulgue essa palavra. Não passe essa palavra para frente e você vai ter mais tempo de sofrimento. Agora, se você quer ver um mundo restaurado, o reino de Deus implantado nessa terra, vamos voltar. Vamos pegar o nosso ângulo de ataque e fazer que esse ângulo alcance o eixo vertical novamente. Quem está entendendo? Então, você decide. Você decide. Diga, eu vou assistir essa palavra, vou assistir esse vídeo e vou mandar para 10 pessoas no mínimo. Porque se você faz isso, você está colaborando para que nosso ângulo de ataque, de volta, seja mais forte para voltarmos aos princípios vividos e promulgados por Yeshua na igreja do primeiro século. Mas o que restaurar? Bom, restaurar vem de tiva, né, de chuva, quer dizer, voltar. Restaurar é isso aqui, ó. Estou andando para cá. Agora eu viro 180 graus e ando para cá. É isso que é o conceito hebraico de restaurar. É o techuvá, não é? Em grego é a palavra apokatastaseos, né? Uma palavra bem grande, bem feia, que quer dizer a mesma coisa, não é? Voltar, restituir, revelar. O grego também é uma língua interessante, porque a palavra revelar, porque você só restaura se tem a revelação como era a origem. Lembra que eu dei sábado atrasado o exemplo do avião, quando eu me perdi pilotando um avião? Eu lembrei, tem que voltar para a origem, da onde eu saí. Não tente consertar lá de cima, não, que você vai errar mais. Assim é a igreja. Não conserte do jeito que você está. Volte lá, como era no primeiro século, agora sim, você pode ter um eixo onde você vai consertar. Bom, eu não vou falar mais. Temos que restaurar, então, as doutrinas apostólicas, o Evangelho de Yeshua, o contexto da Torá, toda a Escritura é inspirada por Deus. Que Escritura é essa? Não havia Novo Testamento. Paulo escreveu a Timóteo, todas as Sagradas Escrituras são santas, elas são inspiradas pelo Espírito Santo de Deus. Então, ele estava se referindo ao Antigo Testamento. Não havia compilado, ele estava escrevendo cartas ainda, como escreveu a Timóteo. Então, nós vamos restaurar a graça e a lei. Olha, gente, olha que interessante, diga interessante. A igreja cristã adora Yeshua, adora o Novo Testamento, não gosta muito do Velho, porque o Velho é Moisés, é lei, estou debaixo da graça, estou debaixo da lei, esses entendimentos incompletos e errôneos. Na verdade, não existe graça sem lei, porque a graça sem lei fica sem graça. Tem que ter aí, caminham junto. A graça foi para quem está na lei. Quem está fora da lei, quem mata, rouba, estrupa, mente, não honra pai e mãe, ele está fora. Então, aí, eles gostam de Yeshua, gostam da palavra, gostam do Novo Testamento, acreditam em Yeshua, acreditam em Paulo, mas esquecem Mateus 5. Yeshua disse: Eu não vim anular a lei. Eu vim plerosai, eu vim cumprir a lei. E ele deu o exemplo de ser um judeu zeloso da lei, certo? E aí, a igreja fala, não, anulou a lei. Moisés passou, agora é a graça, agora é a dispensação da graça. Mas como assim? Se Mateus 12 fala que ele é o Senhor do Shabat, como é que eu posso falar que ele é o Senhor do domingo? Aí o que eles fizeram? Eu mudo o nome. O nome, Dominus Dei, quer dizer dia do Senhor. E colocaram Dominus Domingo. Viu como é que muda?
E aí as pessoas falam, oh, não, o dia do Senhor, por quê? Por quê? Porque ele ressuscitou. Calma, mas a ressurreição não anulou o mandamento, o quarto mandamento? Pelo contrário, Yeshua tinha que ressuscitar no primeiro dia da semana. Como é que ia abrir a sepultura? Como é que ia ter testemunhas? Não é? Então, na verdade, eles amam Yeshua, mas não amam o que Yeshua ensinou e aquilo que Yeshua deu exemplo. Não é? Então, os frutos do Espírito de Gálatas 2, o exemplo apostólico da igreja do primeiro século. Né? Então, isso tem que ser restaurado. Eu já falei pelo menos 10 pontos lá atrás. Essa restauração virá na concepção do senhor Marcelo. Essa palavra é muito original, porque 90% é minha. É coisas que eu tenho vivido e aprendido e ouvido, tentando ouvir o Espírito de Hashem. Né? Eu não vou ser incauto de dizer Deus me falou. Não diga essa palavra, Deus me falou, porque, gente, Ele é o Criador do universo. Calma. Ele vai falar através da palavra. Não é? Eu sei que você pensa, acha que é Deus que falou. Não, vamos tirar essas manias de Deus me falou. Calma, não usa. Vai falar? Fala. Mas é tão raro. Não é? Então, na verdade, você tem que discernir a sua alma e espírito. A Bíblia fala que a alma é o seu raciocínio, suas emoções, o espírito. E há uma palavra de 2 gumes aí que vai separar espírito e alma. Então, é uma coisa nossa. A minha vida com o Senhor me faz clareza do que Ele fala e do que Ele não fala. Mas pela palavra, não é do ouvido. Quem dera. Você levanta de manhã, Deus falou. Não, você pensou. Não é? Então, Ele vai falar de acordo com a palavra. Então, voltando para cá, eu creio na restauração do indivíduo. Se você estiver convencido dessa palavra que você precisa restaurar, ganhei meu dia. Porque você vai testemunhar aos que moram com você. E o indivíduo restaurado vai produzir uma família restaurada. Isso aconteceu com a minha. Por isso que eu gosto de pregar aquilo que eu estou vivendo. Eu sou fruto dessa palavra. Eu restaurei, eu entendi isso sozinho. Compartilhei com a minha esposa junto. Hoje a nossa família, hoje eu vejo nossos filhos servindo ao Senhor nessa visão. Não é? Então, o indivíduo restaurado, nessa visão da restauração, vai trazer uma família restaurada. E um conjunto de famílias restauradas vão produzir uma igreja restaurada. Não é? Então, eu não creio muito em jogar paletó aqui, tomar água benta, eu não creio em você andar com pulseirinha, martelinho de plástico para quebrar a maldição. Eu não vou pregar isso para vocês. Mas, então, eu vou restaurar aqui a igreja, e a igreja é um conjunto de famílias restauradas, vão produzir uma igreja restaurada, aguardando a vinda do Senhor. Uma coisa que eu tenho que restaurar, que foi um grande erro, para não dizer o maior erro da igreja, separar de Israel. Isso foi catastrófico, a separação de Israel, porque a igreja se diz substituta de Israel, ela se diz o Israel espiritual de Deus. Irmãos, isso é engano. A igreja não substituiu Israel. Por mais que Israel ainda não esteja salvo, não são crentes em Yeshua, Deus não rejeitou o seu povo. É o que diz lá Isaías 31, que diz Romanos 11. Então, a reconexão da igreja com Israel vai fazer que, quando a igreja volta para a oliveira de Romanos 11, esse enxerto, porque os gentios em Cristo são enxertados e os judeus em Cristo são reenxertados na oliveira que é Israel. Então, o não-judeu enxertado participa da mesma seiva, Romanos 11, 17, ele recebe os mesmos nutrientes que os judeus estão recebendo. Por isso que você pode ler os Salmos, por isso que você pode se apropriar das bênçãos do Antigo Testamento, porque são para nós, para aquele que está em Cristo, aquele mesmo que não seja judeu, ele tem direito às promessas ali. E aí vai acontecer o quê? A plenitude dos gentios, está lá em Romanos 11, 26, que quando os gentios alcançarem a plenitude, Israel será salvo. E de Sião virá o libertador, versículo 27. Vamos lá para encerrar. Quando é que Yeshua volta? Amanhã. Depois da manhã. Mês que vem.
No outro mês, não sei. Aí já começa, mas com certeza ele não volta agora, porque eu não vejo a plenitude dos gentios acontecendo. E essa plenitude não é número, é a plenitude do enxerto. Quanto mais ela está enxertada, mais ela vai receber a seiva da raiz e vai produzir frutos. Agora a igreja achando que é o Israel de Deus, você vê que ela está bem longe de apropriar das bênçãos do enxerto. Bom, e aí a unidade do corpo, aí sim a igreja será uma. Eu não falo unir as denominações porque é impossível. E eu quero deixar claro aqui, registrado, que o Ensinante Sião e a Hatzion não têm missão de restaurar denominações. Não quero, não é meu chamado. Eu restauro pessoas. Pessoas restauram famílias, famílias restauram a igreja, mas eu acho, Marcelo, que muitas denominações não terão sucesso. Elas vão ficar assim, vai morrer assim, entendeu? Então, não fica ansioso, eu vou pregar para o meu pastor. Não perca muito o seu tempo, não. Pregue para a sua família, para o seu marido, para o seu vizinho, que é aquele que quer ouvir. Não é? Então, nós vamos fazer essa restauração com pessoas, não necessariamente com... E aí sim, quem tem a restauração... Gente, a coisa mais gostosa que eu sinto na minha vida é quando eu estou na Europa, quando eu estou nos Estados Unidos, o irmão vem, me abraça e fala, eu comungo da sua visão. Mas eu nunca te vi, mas eu comungo. Eu sou um com você. O que é isso? É a unidade da igreja. Você acha isso? Achei isso na Finlândia. Irmãozinho me abraçando, né? E aí, conversando um pouquinho com ele, quando ele começa a falar 2, 3 minutos, ele é plenamente meu irmão. Ele entende essa visão da restauração. E aí, para encerrar, o povo hebreu, no mundo em Israel, reconhecerá o Messias Yeshua quando este se revelar a eles. Eu me baseei muito em Gênesis 45, quando José, que tipifica Yeshua, disse para os seus irmãos judeus, o que ele fez? Tirou a barbinha postiça de egípcio, tirou os olhos pintados de egípcio, tirou aquela peruca, aquele chapéu triangular dos egípcios, tirou aqueles colares do Egito, tirou aquele cetro do Egito, sei lá o que ele fez, talvez colocou uma roupa comum, virou para os seus irmãos e disse, Ani Yosef. Ele falou em hebraico. E os irmãos começaram a chorar e a gritar, José, José, eu sou vosso irmão, a quem vós vendestes para o Egito. E começaram a chorar e abraçar. Eu acho, baseado nessa passagem de Gênesis 45, que Yeshua vai fazer a mesma coisa com os judeus. Então, se você, missionário, acha que Israel vai ser salvo pelo seu trabalho, é melhor você fazer outra ocupação. Vai pregar na Índia, na África, vai pregar onde é que você quiser. Mas para Israel, deixa com a gente. Deixa com a gente. Você vai chegar o missionário Israel, chega hoje lá, quer que celebra Natal, quer que celebra festa junina. Eles estão com meia Bíblia seguindo ali. O que eles precisam crer nem é no Novo Testamento, é crer que Yeshua é o Mashiach, o resto eles entendem sozinhos. Bin, você ora aí que eu vou para Israel. Não faz isso não, irmão, fica aqui quieto no seu bairro. Não vai para Israel não, que você vai ter problema lá. Né? Por quê? Temos que entender que Deus cegou o entendimento deles para que olhos não vejam, para que ouvidos não ouçam, até o tempo deles, que Ele tira. Ele tira. Yeshua vai se revelar. E Ele tem se revelado aos judeus. Quantos judeus messiânicos existem? Leia esse livro nosso, traduzido para o português. Eles são o meu povo. Leia esse livro, você vai ver lá mais de 30 testemunhos de judeus religiosos que Yeshua apareceu para ele e disse, Ani Yeshua. Eles passaram... Tem um aí na internet, sempre dá testemunho, eu gosto muito de ouvi-lo. Não é? Um judeu que foi bem religioso, bem ortodoxo, ele teve uma revelação. Então, essa revelação está acontecendo. O que a igreja faz? Orar e fazer ciúmes, né? Amém, irmãos? Amém. Romanos 11:17, você esqueceu? Qual que é a missão dos gentios que foram enxertados na oliveira que é Israel? Provocar ciúme neles. Mas você nunca vai provocar ciúme em Israel
quando você estiver falando grego, quando você estiver celebrando as festas pagãs, quando você tiver doutrinas não apostólicas, você não vai causar ciúme nenhum. Mas a hora que você está com o rolo da Torá aqui, por isso que essa casa, a maioria não são judeus, e são abençoados. Por quê? A hora que eu desfilo com essa Torá aqui, né, eu creio que Deus se agrada. Porque nós estamos voltando às nossas raízes. A igreja do primeiro século fazia isso. Lá em Atos 18, capítulo 4, fala que Paulo pregava na sinagoga de Coríntios, aonde havia o quê? Aonde? Na sinagoga, judeus e gentios. Todos crentes em Yeshua. Aonde eles estavam? Nas sinagogas. Então mostra que sinagoga é lugar de gentio também. Porque eles estão adorando o Deus de Israel, na língua de Israel, no contexto profético de Israel. Aí já falei, judeus e gentios, a Oliveira de Deus. Já falei também que esse arrebatamento que a igreja entende errado, porque começou com a Margaret MacDonald, depois, não tem nada a ver com o McDonald's, você já pensou em sanduíche, não tem nada a ver. A mulher chamava Margaret MacDonald. E ela falou o seguinte, ela teve uma visão que Yeshua estava arrebatando a sua igreja e subindo aos céus com ela. E aí ela passou para os irmãos de Plymouth, na Inglaterra, depois caiu lá no americano Scottfield, e Scottfield espalhou isso para as igrejas evangélicas. E hoje, a maioria da igreja evangélica prega uma teoria que começou com uma mulher, que não tem nada a ver com a Bíblia. A igreja sobe amanhã. Como? Não sobe. Você quer subir, mas não vai subir. Porque essas profecias precisam acontecerem. Precisam acontecer, melhor dizendo. Então, o arrebatamento, judeus e gentios, não tem sentido, diga, não tem sentido Deus arrebatar os gentios enxertados no oliveira e deixar a raiz que é Israel para sofrer na tribulação. Isso é antissemitismo. É uma teologia antissemita. Separe Israel. Não? Então, esse arrebatamento não é para ir para o céu, é para encontrar com Yeshua, se desposar com ele, porque nós somos a noiva, ele é o noivo, e a palavra fala que vamos desposados. E ele vai pegar o cálice e vai celebrar esse nissuim, esse casamento propriamente dito com a igreja. Para o quê? Para ir para o céu tocar harpa? Não. Para reinar nessa terra, para tikkun olam, reparar o mundo. Essa é a sua missão. Diga, this is my mission. Essa é a minha missão. Né? Não sair desesperado para o céu, aí tropeçando em nuvens e recebendo granizo na testa. Vou encerrar. Falei demais. A Torá é a base do livro da Bíblia. Por que eu preciso voltar ao primeiro século? Vou encerrar, tenho 9 minutos. Por que a igreja tem que voltar para a restauração? Primeiro, é bíblico. Os judeus, crentes, viviam como judeus, está lá em Atos 21, eles eram zelosos com a lei. Os gentios, lá em Atos 15, né, Tiago dá para eles. Fala, vocês vão guardar as leis noéticas, vocês não são obrigados a converterem ao judaísmo, mas vocês vão às sinagogas onde Moisés é pregado a cada sábado. Lá vocês vão aprender o que vocês têm que aprender. Olha só, os apóstolos não mandaram os gentios, faça uma igreja em Roma, faça uma igreja na Antioquia. Não, fique aqui é a base, a Sagrada Escritura, Zatanar é aqui. Não é? E aí, não há diferença entre judeu e gentio. A primeira coisa que um pastor conversa comigo, ele vem com esse argumento. Porque Romanos 2,9 fala que não há diferença de judeus e gentios. Sim, leia o que está escrito. Quanto à salvação, todos eles, judeus e gentios, precisam de Cristo. Mas há diferença como Israel, como povo e nação. Amém? Você pode dizer amém? A Bíblia não diz,
e toda a Alemanha será salva, e todo o Brasil será salvo, e toda a América será salva. Mas a Bíblia diz, e todo Israel será salvo. Então há promessas específicas para Israel. Por que eu tenho que restaurar? Porque os gentios não são obrigados a guardar a lei de Moisés, mas são abençoados por ela. Ô irmãos, eu vou falar isso hoje à noite. Quem quiser receber uma palavra boa, hoje à noite, nós vamos tratar desses assuntos com detalhes. Quais bênçãos você pode receber na Torá e quais você não pode? Por exemplo, a bênção da circuncisão é para judeu. Não tem sentido um não-judeu se circuncidar. Não é? E assim não vou decorrer outras leis, que você pode ser abençoado com aquelas leis universais. Então, há leis específicas para os judeus, há leis específicas para o mundo. E há leis específicas para os que creem em Yeshua. Bom, por que eu tenho que restaurar? Porque Yeshua está voltando e precisa encontrar a igreja que ele deixou. Não é? Então, eu posso ver que eu preciso de restaurar. Por quê? Porque saímos fora, vocês viram o gráfico? Nós tivemos desvios da doutrina apostólica, né, bíblica. Então, eu tenho que voltar para ela. Por que eu tenho que restaurar? Porque se Deus é Deus, ele sabia do desvio. Sabia ou não sabia? Sabia. Deus permitiu o desvio? Sim ou não? Sim. O homem fez. E Deus falou, tudo bem, vocês querem fazer, façam. Eu vou controlar a igreja do Canadá, lá de Montreal. Aí o outro falou, eu controlo de Roma. Eu controlo isso. Deixa, Deus permitiu. Por quê? Porque ele é soberano. Ele sabe todas as coisas. Você já viu que a gente só arrepende quando peca? Se você nunca pecou, você vai arrepender de quê? Entendeu? Então, quando eu sei os desvios, agora eu sei para onde eu vou voltar. Entende? Como Deus age na nossa vida? Deus muitas vezes permite que você entre em trevas, que você experimente coisas do mundo terríveis, mas o retorno é certo. Ele acolhe você e te mostra a verdade. Por que precisa de restauração? Porque Deus deseja a restauração da igreja e de Israel, que Israel nunca foi rejeitado. Está lá na palavra Isaías 31, Romanos 11. Não é? Agora a igreja acha que ela é a dona da verdade, Israel é raça ruim que matou Jesus, e o mundo está pensando assim quando querem criar o Estado palestino agora. Então, não estão entendendo. Não estão entendendo os propósitos. Por que restaurar? Porque há enfermidades na igreja que precisa ser curada. Há doutrinas falsas, há doutrinas erradas. Eu amo Maria, mãe de Jesus, mas ela não pode me salvar, porque ela mesmo disse, meu coração se exalta em meu Deus, meu Salvador. Chamou o próprio Filho de Salvador. Então, eu tenho que entender essas coisas, eu tenho enfermidades. Desculpe aqui as denominações que batizam crianças. Denominações cristãs que batizam crianças não entenderam o Romanos 6. Que o batismo é um mergulho na morte de Yeshua para ver uma ressurreição nele. Eu sou acolhido pelo corpo de Cristo. Uma criança não tem poder de saber que ela optou por livre-arbítrio ao corpo de Cristo, pelo arrependimento. Não existe sentido batismo sem arrependimento. Não existe sentido batismo sem novo nascimento no Espírito. Quem consegue entender? Então temos que restaurar. Tem muitas coisas. Lembra que eu disse no início que tem 14 milhões de crentes que estão abandonando suas igrejas? Por causa dessas coisas. Quando você confronta com a verdade, peraí. Não tem espaço para a minha fé acreditar. Eu não posso falar, né, porque está gravando. Agora tem lei, mas você sabe o que eu quero dizer, né? Sobre casamento, sobre aborto, não vou falar. Bom, por que tenho que restaurar? Porque Deus quer a plenitude dos gentios, da igreja de Israel, porque Israel é o relógio de Deus, não é? E ele vai fazer parte do cenário da vinda do Messias.
E Yeshua não volta para Sabará. Para quem não sabe o que é Sabará, é uma cidadezinha aqui perto. Ele não vai voltar para Düsseldorf, aonde morei, na Alemanha. Não. Ele vai voltar para Jerusalém. E a Bíblia fala até o lugar que ele volta, no Monte das Oliveiras. Tá certo? Amém? Um amém. Agora encerro. Com esse amém eu encerro. Cremos numa igreja universal. Universal que eu falo de comunhão, de unidade, onde há só um noivo e uma só esposa. Não? Se você é crente e me considera seu primo, eu vou casar, você vai ficar de fora, porque eu não acredito que você case e eu fico de fora, sendo que eu conheço o meu noivo judeu. E nós estamos apaixonados por um judeu barbudo chamado Yeshua. Amém? Eu o amo muito. E a história dele é fantástica. Mesmo se ele falasse assim, eu não sou o Messias, eu seria fã dele. Porque o exemplo dele é fantástico. O ensinamento dele é perfeito. Mas pela fé eu sei que ele já estava presente na criação do mundo, sentado à direita do Pai. E ele também estará, depois do milênio, sentado à direita do Pai. Por que tenho que restaurar? Porque Yeshua volta para Israel para estabelecer o seu reino milenar aqui na terra. Apocalipse 20 fala desse reino milenar. E aí eu encerro dizendo, vamos ficar de pé? Há um recado para a igreja. Não há como escaparmos da restauração que está vindo pelo Espírito Santo de Deus para a igreja de hoje. E você faz parte, você é um vencedor, você está dentro de Apocalipse capítulo 2, você está dentro disso, não é? Então, vamos ali. Por que precisamos... um recado para a igreja, precisamos distinguir o que é judaizar do que não é judaizar. Tem gente que acusa, você canta hebraico é judaizar. Ô irmão, espera aí, se Jesus fosse francês, você saberia o hino francês, a língua francesa, a comida francesa, o vinho francês? Mas Jesus é judeu. Ah não, é judaizante. Vocês estão entendendo a injustiça que fazem conosco? Quando eu quero vestir, mesmo você não sendo judeu, que se porta um talite agora, está judaizando. Ele está vestindo o que o Yeshua usava. Eu acho que se Jesus fosse indiano, tinha muita gente de turbante e aí vestido de cor de rosa. Lá do Tibete. Ah, mas é restauração. Ô, irmão, tem muita coisa que estão copiando da gente que não é restauração. Restauração não é cantar em hebraico. Restauração não é ir na sinagoga dia de sábado. Restauração não é você vestir como judeu. Entendeu? Restauração não é ter um rolo da Torá. Então, gente, restaurar é algo da alma. É algo que começa dentro de você. Eu quero essa verdade, eu quero voltar para a verdade, só me interessa a verdade. Estão entendendo? Podia falar muito. Nosso noivo continua judeu, ele não perdeu sua identidade. Recomendamos a leitura da minha palavra, Jesus quer se casar e prepara a sua noiva. Essa palavra minha, pregada há uns 6, 7 anos atrás, foi considerada heresia no meio evangélico. Porque eu falei que Jesus é judeu e quer se casar. Nós não estamos casados com ele. E ele é judeu. E eu disse nessa ministração uma frase muito difícil, eu encerro com ela. Jesus continua judeu. E ele não vai se colocar em julgo desigual. Como a igreja que está afastada dele, da Torá, dele, de seus costumes bíblicos. Uma igreja que nem sabe quais festas Yeshua celebrava, e ele celebrou, está lá na Bíblia, todas. Todas.
Eu te mostro na Bíblia. Até Hanukkah está lá em João 10. Que ele foi em Hanukkah, no dia de Hanukkah. Nem é festa bíblica Hanukkah, ele celebrou. O que ele está falando com você? Sabe o que ele está falando? E eu encerro com essa frase olhando para você. Deixe pelo menos um pouquinho de ser protestante e busque a verdade. Shabbat Shalom. Se você gostou e foi abençoado com esse estudo, inscreva-se em nosso canal do YouTube. Considere também ser um mantenedor do trabalho do Ensinando de Sião no Brasil, Israel e no mundo. Doações e contribuições podem ser feitas através do link na descrição desse vídeo. Um grande abraço e Shalom, Shalom.